Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Pegando carona nas muitas oportunidades que têm surgido na área da tecnologia, o Floripa Mais Tech busca democratizar o acesso ao ensino tecnológico, oferecendo cursos gratuitos em Florianópolis. O programa foi desenvolvido para pessoas com diferentes níveis de conhecimento e está disponível para jovens e adultos que tenham interesse na área. Ao longo do programa, os participantes passam por uma verdadeira jornada de qualificação, com todo o suporte necessário. Hoje nós vamos conversar com um mentor do Floripa Mais Tech e com uma participante para entender melhor como é essa jornada. E quem está aqui comigo agora é o Pedro Henrique, que é mentor do Floripa Mais Tech. Pedro, seja muito bem-vindo ao Educa Floripa. Muito obrigado, Cíntia. Olá, pessoal. Pedro, a ideia do Floripa Mais Tech é fazer com que jovens e adultos aqui de Florianópolis tenham acesso a conhecimentos e habilidades para prosperar no mercado de trabalho na área da tecnologia. Afinal de contas, a gente está num mundo cada vez mais tecnológico. Sim, é isso mesmo, Cíntia. É até bem interessante, né? Porque Floripa é considerado um polo tecnológico muito grande aqui no Brasil. Eu acho que talvez só fique atrás de São Paulo, mas frente a isso, acho que faz sentido que as pessoas aqui de Florianópolis tenham muito acesso, né, à tecnologia, tanto as escolas de redes municipais também. Então... Você falou aí das escolas do município, né? O Floripa Mais Tech, ele tem um público amplo, ele trabalha com estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental da rede municipal, mas também com profissionais que estão entrando ou já estão no mercado de trabalho. Sim, exato. Inclusive por pessoas que têm interesse em fazer transição de carreira também. Então, já estou consolidado numa área, mas eu quero mudar, conhecer uma área diferente. Então, envolve um público bem abrangente. E vocês têm diferentes jornadas aí de conhecimento, digamos assim, para quem tem menos conhecimento, para quem tem mais? Sim, exato. É uma evolução, né? Normalmente a gente tem trilhas para quem está querendo começar, conhecer o que é esse mundo de tecnologia. Depois a gente começa a ir para o pessoal que vai mais avançado. Daí, já conheço, tal, quero entender um pouquinho de conteúdo mais aprofundado. Então, a gente tem direcionamentos. Então, do letramento digital até a programação propriamente dita. Sim. Você especificamente atua junto a participantes que estão num nível mais avançado, digamos assim, Pedro? O meu foco maior é nas aulas do pessoal que já passou pela etapa inicial e normalmente vai para uma etapa mais avançada. Então, eles querem aprender tecnologias um pouco mais complexas do que é visto no módulo inicial. E aí a gente fala em tecnologias mais complexas, provavelmente eu não entenda muito bem, né? E quem está em casa talvez também não, né? A gente está falando de desenvolvedores, do que a gente está falando, Pedro? Vamos lá. Hoje a gente, no módulo avançado, tem 3 tópicos que são os principais, que começa no front-end, depois o back-end, e daí a união dos dois, que é o módulo final, que é o full stack. Daí veio algumas coisas mais amplas, mas que interliga esses dois caminhos, né? Então, é bem interessante porque a pessoa começa num módulo que é mais intuitivo. Por exemplo, conversando aqui com você, o que você conhece mais? Normalmente sites pelo celular, algum aplicativo, né? É o que é mais intuitivo para quem não está na tecnologia. Então, não conhece. Exato. Então, é mais interessante começar por essa parte no avançado. Então, a gente começa por front-end. O Floripa Mais Tech, ele é focado no mercado de trabalho, então vocês também atuam e desenvolvem o conhecimento dentro do que o mercado está precisando. Sim, exato. Até para comentar uma coisa interessante, os mentores, na sua grande maioria, são todos profissionais que estão no mercado e, em paralelo, são mentores no Floripa Mais Tech. Conhecem bem o mercado. Sim, exato. Quais são as carências hoje, Pedro? Olha... São várias. Muitas. Mas é interessante falar sobre isso porque tem muitas áreas. Desde 2021, teve uma crescente em pessoas que já entraram para a área de desenvolvimento de software especificamente. Mas a área é muito grande. Por exemplo, se eu falo só de back-end, cara, é um universo ali que a gente poderia falar sobre. O que é o back-end especificamente? Então, pior que não é uma coisa que dá para especificar também. Propriamente dito, são programação de servidores, que eu vou programar para ele fazer alguma coisa. Só que dentro dessa programação de servidor tem muita coisa que dá para se falar. Então, comunicação de tempo real, comunicação indireta, comunicação direta, tem muitas informações que a gente poderia conversar e trazer para ti. É que é um mercado muito amplo mesmo. Muito amplo. A tecnologia, ela está a serviço, né, de todos nós, e ela vem com essa pegada também de, por exemplo, trazer soluções, né, para problemas, por exemplo, de cidades, tornar as cidades mais inteligentes.
trazer também soluções para a questão de consumo, tornar o consumo mais sustentável, digamos assim. Então, o campo é enorme, né? É enorme. São muitas possibilidades. Inclusive, essa parte que você falou das cidades mais inteligentes, pensa assim, ó, normalmente, quando se fala de desenvolvedor, as pessoas generalizam, mas existem muitas categorias. Por exemplo, no Floripa Mais Tech, especificamente, a gente fala muito de desenvolvimento web, que seria mais para servidores, sites, algumas coisas em aplicativo. Só que tudo isso a gente pode tornar em um software de fato para a cidade, né? Pô, imagina, usar alguma coisa de algum hardware para melhorar o fluxo de trânsito, por exemplo. Também é possível. Foge um pouco do escopo da web, mas também é possível. Sim. E daí, nesse ponto, eu acho que o Floripa Mais Tech é interessante porque, assim, vai aprender mais focado em programação em dois lados. Tanto o lado cliente, né, que é a parte de interface visual que a gente vê no celular, e quanto servidor, que de fato é a parte que a gente chama de intangível, né, que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que está lá. Então, no final das contas, eles unem os dois meios para fazer uma aplicação completa. Só que isso de certa forma, é um começo. É um ponto de partida, Pedro. Sim. Porque é uma bagagem inicial para iniciar para desbravar esse mercado. Exato, porque se for para olhar, olha só quantas coisas interessantes você pode fazer com tecnologia. É um mundo que depende da tua imaginação de fato. Sim, da tua criatividade. Exato. Então, ele te dá o conhecimento básico para, depois disso, cada um também buscar o seu caminho. Exato. Na maioria das vezes, a pessoa quer um emprego muito bem remunerado, né? Inicialmente, para... Claro, quem não quer? Né? Então, já começa por esse ponto. Mas tem pessoas que vão por uma outra vertente. Eu quero ser empreendedor. Mas o pessoal sabe que contratar um programador experiente é muito caro. Então, às vezes, a pessoa quer aprender para ela mesma conseguir fazer alguma coisa inicial. A gente está falando aí de salários, né? Bons salários. Depois eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas antes eu queria entender, Pedro, são diferentes jornadas aí de conhecimento. Tu citou 3, né? E cada uma tem um tempo de duração. Quanto tempo mais ou menos dura cada uma? Normalmente o curso dessa parte, desses 3 tópicos que eu citei, são 9 meses e são divididos cada um deles em 3. Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Cada um deles com 3 meses. E durante esse tempo, o participante ele tem o acompanhamento do mentor. Todas as aulas são online, só que não são aulas EAD, são aulas ao vivo. Ou seja, eu, por exemplo, estou lá na minha casa, abro meu computador, entro no Meet com a turma e a gente conversa, passa conteúdo com eles. Tem essa troca direta. Sim. Uma coisa interessante é que a gente está muito disponível para eles. Às vezes em aula... que é corrido, são só 3 horas, né? Claro. Então é corrido, mas é muita troca porque às vezes eles têm muita curiosidade. E essa é a parte mais interessante, porque, como eu te falei mais cedo, são profissionais que estão no mercado e estão vendo a realidade do mundo. E aí já começa também a fazer network. Sim, exato. Então a gente troca muita ideia. É interessante que eles puxam alguns assuntos, às vezes até que alguns mentores nem imaginam do que seja. Então essa parte é bem legal. E aí todo mundo pesquisa junto. Sim. Porque é uma área que está evoluindo muito rápido, né, Sim. Pedro? E qual é o perfil desse profissional que tem buscado o Mais Tech? Normalmente é um perfil que gosta mais de solucionar problemas. É um perfil que é muito curioso, assim. Então, normalmente todos os alunos que eu tenho pego até agora são pessoas que têm muito interesse pela área, e não só pelo motivo financeiro, mas por achar muito chamativo o que faz no dia a dia de trabalho. O que pode fazer, as possibilidades. Exatamente, porque as condições de trabalho são muito boas, normalmente as equipes são muito boas também de trabalhar, já tem experiência de outros trabalhos que não são muito legais, e vê a diferença na qualidade de trabalho, né? Sem contar que a atividade em si é muito boa de fazer. É desafiadora, né? É desafiadora, exato. Porque é buscar soluções. Sim. Tem tudo isso. Você falou do mercado, da questão salarial, chama muito a atenção, nós temos bons salários nessa área. Sim, é interessante porque assim, no Brasil os salários são muito bons e até uma coisa que eu gosto de comentar para os alunos é o seguinte, que observem bem os estados em que vocês estão, porque em cada estado tem uma faixa salarial diferente para a área de desenvolvimento de software. Então, por exemplo, as mais bem pagas, se não me engano, São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Então, lá é o teto, assim, dos salários de desenvolvedores de software. Só que a nossa área, ela é muito fácil de trabalhar no sentido de localidade. A gente pode trabalhar remoto para uma empresa de São Paulo, uma empresa de Minas Gerais, para uma empresa de qualquer lugar do mundo. A gente tem ouvido muito falar nos nômades digitais, Nômades né? digitais, exato. Então...
São pessoas que, de certa forma, conseguiram não sei se necessariamente um ou mais trabalhos, que viajam pelo mundo inteiro sem ter uma localidade fixa. Só que elas fazem as entregas tudo via o quê? Normalmente um notebook. Às vezes eu já conheço alguns que vivem em motorhome, só trabalhando do motorhome, é impressionante. É uma nova proposta de vida, né? Sim. E o número de vagas também é muito grande. A gente vai ter uma demanda crescente nos próximos anos. Você tem conhecimento de alguma estimativa aí, Pedro? Eu não tenho nenhuma estimativa hoje, mas realmente os números são bem promissores. De 2020, durante o período da pandemia, a crescente foi muito alta. A procura por desenvolvedores de softwares, não só desenvolvedores de softwares, qualquer outra área da tecnologia foi muito requisitada. Mas desse ano para cá teve um declínio, né? Que com toda a ascensão tem um declínio depois. Mas agora, no final de 2023 para 2024, o mercado já está aquecendo novamente. Exato. Eu tenho acompanhado bastante nas redes sociais do LinkedIn e realmente o mercado está voltando a aquecer bastante agora. Geralmente, quem conclui o Floripa Mais Tech, ele já sai pronto para o mercado. Sim. E aí tu diria pronto em que sentido? Com quais conhecimentos? Conhecimento geral de programação web. Então, por exemplo, a pessoa que vai se formar no Floripa Mais Tech já se forma podendo criar sites de alto nível, já sai conseguindo criar servidores de alto nível. Então, é uma bagagem bem interessante. Sem contar que, no final do curso, ele aprende a unificar os dois, que é o mais importante, por assim dizer, hoje em dia, né? Ter esse conhecimento. Então, para uma empresa que está buscando um iniciante na área e queira crescer junto com ele, o pessoal do Floripa Mais Tech é muito interessante que eles contratem. A gente falou antes sobre os estudantes da rede municipal de ensino, né, que estão ali nos anos finais, começando a pensar, né, na sua carreira, no seu futuro. É uma área interessante. Sim. Você recomenda? Eu recomendo, porque assim, eu não digo nem só pela área em si, mas eu digo pelo futuro da tecnologia no contexto geral de todas as profissões. Porque tem muitas profissões que hoje estão sendo extintas, e infelizmente é um fato, né? Sim. Mas tem outras profissões que aderem à tecnologia para melhorar o seu fluxo de trabalho. Eu não tenho muitos exemplos práticos para dar, mas um que eu gosto muito é a contabilidade. O que dá para fazer com tecnologia se o cara souber alguma linguagem de programação, fazer alguma coisa simples como um script para calcular alguma automação que ele precise durante o dia, é incrível. Então, um profissional que é da área da contabilidade tiver um pouco de noção de programação para fazer isso, ele já ganha um diferencial entre outros contadores que estão na área. Sim, e esse é só um exemplo, né? Isso se aplica a diversas outras áreas, né, Pedro? O resultado é positivo? Sim, é muito positivo os resultados. É bem interessante porque, assim, os alunos, eles têm, como eu falei, eles têm muita curiosidade e muito interesse nessa parte de programação. E como são pessoas especializadas que estão ensinando eles ficam muito ávidos a continuar no curso, né? Alguma coisa que eu comento com eles e gosto de trazer aqui também, é um curso puxado de verdade. Então, por exemplo, se tem interesse em entrar no curso e participar, faça, só que se prepare, a carga horária é muito puxada e o curso tem muito conteúdo. Vale muito a pena se tu quer realmente aprender tecnologia e engrenar numa outra vertente de carreira. Mas tem que estar preparado para esse desafio. É um curso que realmente exige e precisa aí ter um planejamento de hora de estudo, digamos assim. Porque o curso à noite, normalmente à noite, né, só tem 3 horas. Só que se tu se dedicar somente ao horário de aula, infelizmente vai aprender pouco. Vai aprender pouco, porque são 3 horas que a gente passa o conteúdo, a gente faz atividades ao vivo, só que programação é uma atividade diária, é que nem andar de bicicleta, tem que ficar praticando, depois que tu aprende, tu nunca mais esquece, mas... Até desenvolver a habilidade... demora. Não é tão simples assim, tem bons salários, tem mercado de trabalho, mas é preciso empenho. É muito empenho. Sem empenho não consegue. Tipo, hoje muita gente quer ir pra tecnologia justamente por ter muitos salários excelentes, só que não está preparado, talvez, psicologicamente para o desafio que vai encarar. Porque, como você falou mais cedo, está sempre evoluindo, está sempre surgindo tecnologias novas. Hoje, 2023, final de 2023, vai surgir pessoas que querem entrar hoje para a área.
Hoje já está surgindo novas tecnologias, já tem muita coisa para estudar e o cara vai ter que correr atrás. Pedro, super obrigada pela tua participação aqui no Educa Floripa. Muito obrigado pelo convite, Cíntia. Eu convido vocês a, pelo menos, a conhecer o Floripa Mais Tech, dar uma pesquisada. É realmente muito interessante a área de tecnologia, então é para todos. Quem sabe entrar no Floripa Mais Tech, testar suas habilidades, ver se adequa, né? E quem sabe lançar novos voos. Isso aí. Muito obrigada pela tua atenção. Eu que agradeço, Cíntia. Já já a gente vai conversar com uma estudante do ensino fundamental para saber como está sendo a experiência de participar do Floripa Mais Tech. Mas agora a gente faz uma pausa para o quadro Educação, para discutir sustentabilidade, preservação ambiental e consumo consciente. Estudantes e educadores da Escola Básica Municipal Dilma Lúcia de Freitas fizeram várias ações. Entre elas, eles escolheram suas árvores preferidas. O projeto Minha Árvore Preferida, ele deriva de um projeto maior, né, um eixo da sustentabilidade do projeto de tempo integral, que são os alunos que passam o contraturno na escola, 7 horas diárias aqui com a gente, né? E um dos eixos desse projeto é a sustentabilidade. É o objetivo de refletir, de pensar melhor sobre a educação ambiental, né? E como eu já tinha feito várias ações com vários outros eixos na escola, na semana do Dia da Árvore a gente pensou em destacar, né, essas árvores que nós temos na escola, já que a gente tem uma localização privilegiada, com toda a Mata Atlântica em volta. Isso faz parte do cotidiano deles, eles estão sempre próximos de gralha azul, tucano, e eles têm esse amor à natureza. E o objetivo é que aumente isso e que eles possam também desenvolver ações sustentáveis. Pensando nisso, numa das nossas conversas, a gente pensou em escolher, por que não escolher as árvores que tem na escola, já que muitos deles nunca teriam parado para pensar nisso, né? Então, cada aluno escolheu sua árvore, alguns escolheram árvores frutíferas, outros escolheram uma árvore nativa, que é uma árvore símbolo da escola. É uma árvore que é utilizada para rodas de leitura, para piqueniques, é uma árvore muito bonita, que é a tipuana. Outros escolheram árvores frutíferas, tiraram uma foto, né, para também desenvolver esse carinho, essa preocupação com as árvores. E isso foi uma das formas da gente finalizar o projeto. A sustentabilidade entrou em um dos momentos, né? Mas a gente também trabalhou a letra da música que foi utilizada no vídeo, no letramento. Os alunos fizeram uma flor na aula de robótica, que acende as luzes de LED a partir de circuitos elétricos. Também trabalhamos na matemática toda a questão da horta, que está sendo desenvolvida também no eixo de sustentabilidade, as situações e problemas, utilizando questões práticas que eles mesmos estão realizando, a plantação das mudas, quais mudas estão se desenvolvendo, quantas mudas foram plantadas. Então, todos os eixos foram trabalhados a partir desse tema. A minha favorita foi a goiabeira, é uma árvore frutífera. Eu gosto bastante dela por causa que eu gosto muito da fruta que ela dá e também na minha casa antiga tinha ela. Eu sempre ficava pegando. E o que tu achou desse projeto? Bem legal, eu gostei. O que vocês aprenderam? Aprendemos muita coisa, aprendemos sobre fotossíntese, sobre os animais, muita coisa. Também aprendemos que as árvores, ela pegam um ar poluído e elas transformam em ar limpo, tá? Sabe? E aí, quanto mais árvore, melhor. E também a professora disse que elas evaporam, sabe, a água e ela faz ficar mais fresco. Por isso, quando a gente entra, numa trilha, que eu já fui numa trilha, é mais fresco. Eu dou a disciplina de sustentabilidade dentro do projeto do Contraturno. Então eu busco sempre trazer notícias, vídeos, músicas, vários tipos de comunicação para as aulas. E como o tema é sustentabilidade, acaba sendo bastante amplo. Então a gente trabalha a fauna e a flora local, mas também como que ela influencia na nossa vida, né? Qual que é o papel dela no ecossistema e, consequentemente, no planeta. Então todos os assuntos que a gente trabalha, a gente busca entender qual que é o impacto dele no ambiente e o que ia afetar na nossa vida esse animal, essa planta esteja ameaçada. Então, a poluição dos mares, por exemplo, que é um assunto bastante discutido, ela impacta diretamente na vida de todo mundo, mas principalmente na vida de quem depende da pesca para sustentar sua família. E aqui na comunidade isso é muito comum. Então, vários alunos eles participam bastante nas aulas porque faz parte da realidade deles, faz parte da realidade da família deles. E eles também conseguem se entender como um agente transformador dessa realidade. Então, é muito legal porque tem vários relatos de falam, eu conversei com a minha mãe sobre descartar o lixo corretamente, conversei com a galera na praia, com os meus amigos na rua.
Então é bem legal porque eles trazem esse feedback de que eles estão colocando para fora o que eles estão aprendendo dentro da sala de aula. Se torna multiplicador. Exatamente. E eu acredito que é a única forma da gente se entender pertencente do planeta, né? E entender também que as nossas ações têm sempre uma consequência é através de uma educação ambiental. E na questão da árvore, a gente quis trabalhar sobre isso por conta do Dia da Árvore, que foi dia 21 de setembro. Então, a semana a gente se organizou para fazer várias atividades relacionadas a isso. Inclusive, a gente celebra no dia 21 de setembro porque antecede a entrada da primavera, aqui no Hemisfério Sul. E a gente trabalhou tanto a questão ambiental e ecológica das árvores, mas também a questão econômica, né? Como que a gente encontra a árvore no nosso dia a dia como mercadoria. Então, pode ser desde uma folha de caderno, como uma viga de uma sustentação das casas e tal. Então a gente pensa desde quem é que planta, quem é que cultiva, quem compra, quem importa, quem transporta, quem fiscaliza, porque tem muitas fiscalização, então eu trouxe bastante notícia de madeira ilegal, que é muito importante e é fundamental que a gente entenda sobre isso, o que a gente está comprando, de onde que veio. Tá aí uma boa iniciativa para falar sobre educação ambiental. E você, sabe qual é a sua árvore favorita? Agora a gente segue o programa falando sobre Floripa Mais Tech, que tem democratizado o acesso ao ensino tecnológico. E quem está aqui comigo é a Débora Patrícia Santos de Souza, que foi participante do Floripa Mais Tech. Débora, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Olá a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui e espero contribuir bastante com todo mundo. Com certeza, para quem está pensando em entrar nesse mercado, a tua experiência certamente vai ajudar, dar um norte. Débora, o que te inspirou a se juntar ao Floripa Mais Tech? O que te atraiu? Eu sou muito visual e eu estava concluindo uma faculdade de design gráfico, mas no decorrer do curso eu descobri que não era exatamente isso que eu queria fazer. Então, isso é bem comum, né? Muito. Então, como eu tinha um conhecimento de programação, porque minha ex-mulher era programadora, e ela já me incentivava, mas eu iniciei a programação, não gostei, de início não gostei e acabei desistindo. Porque para quem está iniciando é muita informação, às vezes a pessoa fica perdida, né, Débora? Muita informação, e se você não tiver um norte, alguém ou um curso como Floripa Mais Tech para te direcionar e te guiar, você acaba desistindo pelo meio do caminho mesmo. E foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu. Aí, depois que eu terminei a faculdade, eu estava desgostosa com o meu emprego atual até então e decidi abrir uma empresa em uma outra área. Com isso eu tive mais tempo, então eu pensei, já desisti de uma carreira de 7 anos, vou ter que focar em alguma coisa. Então, como eu já tinha um certo conhecimento em programação, eu pensei, vou recalcular a rota, vou buscar vou fazer um plano B e vou por aqui. E foi o que eu fiz. E comecei a estudar por conta própria, o que não é indicado, porque é muita informação, é muito caminho para você seguir. Então, quando você está ainda conhecendo as tecnologias, esse mundo inteiro de oportunidades, é muito fácil você se perder. Então, eu passei uns 4 meses estudando por conta própria, a base, né, da programação. Foi quando uma amiga que trabalhava no Senai me enviou um link do Floripa Mais Tech. Aí ela disse, se inscreve, vai ser, eu acho que vai ser legal, é o primeiro projeto. Como eu não tinha nada a perder, só a ganhar, né? Vou tentar. Aí foi quando eu me inscrevi, a gente passou por um processo, teve a Floripa Mais Tech Summit, que todas as pessoas que se inscreveram, tanto de iniciante, quem não sabia nada, até quem já sabia alguma coisa, se reuniu e foi um evento super legal. É um grande evento. Muito bom. E a gente acaba fazendo muitas amizades e conhecendo coisas que só na frente do computador tu não conhece. Aí
Eu passei na primeira fase, na segunda fase também, tu ia respondendo algumas perguntas, né, no aplicativo, que isso ia somando uma pontuação, que aí no final tu já somava para tua inclusão no curso. E foi dessa forma. Então, o Floripa Mais Tech, ele te trouxe um norte, quando tu estavas meio perdida em meio a tanta informação. Norte muito bem feito. Você já concluiu o curso? Sim. Quanto tempo durou e como é que foram as aulas? O nosso, como foi Full Stack, que engloba tanto o front-end quanto o back-end e um pouco de banco de dados, foram 900 horas, que distribuído nesse período deu 9 meses. É uma boa jornada. E você sente que você conseguiu realmente ampliar o teu conhecimento e tuas habilidades nessa área? Sim. Na programação, eu acredito que em outras áreas também tem conhecimento em T. Não sei se você já ouviu falar. Que é a parte horizontal do T é generalista. Sim. A parte vertical é focado. Tu escolhe lá qual é a área que tu quer seguir e coloca, estuda aquilo. E eu vejo o Floripa Mais Tech como um curso generalista, apesar de ter muito conteúdo, ele engloba todas as partes possíveis da programação, front-end, back-end, DevOps, banco de dados, então tu tem um T bem amplo. Bem amplo. Para depois também é uma base, digamos assim, bem ampla, para depois tu saberes por que caminho quer seguir. E você já sabe, já tens planos aí para o futuro? Você falou sobre a empresa, você tem uma empresa, já dá para aplicar esse conhecimento na tua empresa? Dá. Eu já até iniciei o design, inclusive. É uma empresa de faxina chamada Dia Clean. E eu já até iniciei o design, né, para criar um aplicativo para te fazer as solicitações pelo aplicativo mesmo, né? Que até então é só por ligação, mensagem. Então já vai agilizar bastante no meu trabalho, né? Atual. A área que eu quero seguir na programação é front-end. Como eu sou visual, né, é front-end. Para quem não conhece, o front-end é fazer ali toda a tela que você vê, tanto computador quanto celular, aqueles sites, toda a parte gráfica, envolve front-end. Claro, não só o front-end, que tem outras áreas envolvidas, como o e-design, o X-design, mas no todo, o que tu vê na tela é o front-end. Isso que é muito interessante dentro dessa área de tecnologia, de desenvolvimento, porque cada um tem uma habilidade, né, tem potencial para uma área, e aí você tendo essa base de conhecimento, você realmente pode seguir e direcionar, né? Sim. Inclusive é por isso que o Floripa Mais Tech é tão bom, porque ele te dá oportunidades, ele te abre um leque de oportunidades, de conhecimentos que sozinho dificilmente, só se você tiver muito foco e saber um pouco de tecnologia. Se for pessoas como eu, como alguns colegas do Floripa Mais Tech que não tinham esse contato tão aprofundado. É meio complicado você até entender o que cada parte faz. Então, o Floripa Mais Tech, ele te dá esse norte, tanto na questão de conteúdo, quanto com relação ao caminho. Com relação ao caminho. E conhecer quais as tuas possibilidades dentro da tecnologia. A dica que fica, então, para quem quer entrar nessa área é o Floripa Mais Tech, que é um caminho mais direcionado. Floripa Mais Tech, super indico. Tá ótimo. Patrícia, infelizmente o nosso tempo acabou. Super obrigada pela tua participação aqui no Educa Floripa. Ter essa visão de quem já fez esse curso, já trilhou esse caminho é super importante para inspirar, quem sabe, quem está pensando em entrar nesse mundo. Super obrigada. Muito obrigada também pela oportunidade. Espero ajudar todo mundo que queira ingressar nessa área aí. Tá ótimo.
Lembrando que o Floripa Mais Tech tem cursos que vão desde o letramento digital até a formação para o mercado de trabalho. Para se inscrever é simples, basta acessar o site floripamaistech.pmf.sc.gov.br. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!